Fala pessoal, aqui eu já falo. Bem galera, vamos dizer aqui um jogo de luta do Super Nintendo e do Mega Drive também, né? Tem a versão do Mega Drive, que me marcou muito na infância, embora eu tenha jogado muito pouco. Mas eu lembro lá dos meus 8 a 11 anos de idade. Meu irmão mais velho, o Eric, trouxe esse jogo pra gente jogar, né? Mas como eu era muito inocente, né? Eu não percebia muito bem as coisas. Hoje eu percebo que esse jogo na verdade é uma verdadeira bosta. Mas não é uma bosta que a gente ama, né? Sempre tem aquele jogo lixo que marca a gente. Galera, no meu caso, em relação aos jogos de luta, foi o Whipcord, o Arma Senhor, né? O Senhor das Armas. Com minhas péssimas tradução de inglês para o português. O Lorde das Armas, o Lorde Senhor, traduz ele do que você quiser. Mas por que esse jogo é uma bosta? Apesar de ele ser muito bem desenhado, muito bem criativo nos personagens, nos cenários, simples. Pra quem conhece a mecânica do estilo de mecânica do Samurai Shodown, do 2 e o Samurai Shodown atual, é a mecânica do Samurai Shodown, só que tem combos. É uma mecânica versão piorada do Samurai Shodown. O jogo a mecânica toda travada, é pesada, não tem fluidez nenhuma. Mais uma coisa muito legal nesse jogo é quando as armas se chocam. Quando a arma atacando outra arma, dá um som, um efeito bem legal. Isso é um ponto positivo do jogo, que é muito inovador para aquela época, né? Eu não vi isso no Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, no Street Fighter, nem aquele Gundam Wing, que eu acho que esse é o nome de um ótimo jogo do Super Nintendo. Que eu ainda vou fazer, que eu ainda vou falar sobre ele. Agora, vamos ver a história do jogo. Bom, antes de falar da história do jogo, vocês perceberam aí, né? São 6 personagens selecionáveis, 3 marombados e 3 gostosos. Escolhi até lá. Agora vamos para a história do jogo. Bom, um demônio incorpora no corpo de um qualquer aí, eu não entendi muito bem lá na tradução do Wikipedia, né? Aí ele derrotou não sei quantos governantes. Aí depois houve um xamã deu uma profecia que ia aparecer alguém que ia derrotar esse demônio. E depois de derrotar se tornaria o Senhor das Armas. E foi o que aconteceu no final, né? Mas o demônio não quis fazer ideia dos seus tenentes, de sair matando as crianças que poderiam ser um dos futuros assassinos. Não, ele aceitou ele resolveu fazer um torneio para ter um combate junto para encontrar cara a cara com o seu assassino. Bom, no final você já sabe o que acontece, né? Então beleza. Sim. Vocês estão percebendo que eu tô levando um cacete desse core, né? Porque eu não sabia jogar isso muito bem. Só resolvi me especializar agora, mas foi só para fazer o vídeo. Procurei a lista de movimentos para saber as magias Talazzi e não encontrei. Deu muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Pode ver, galera. Assim. Esse jogo é uma bosta, sim. Esse jogo é uma merda, como eu já falei. Esse jogo é um lixo. Mas tem jogo tudo pior. Ai, tô sabendo o que falar aqui. Sim, agora eu sei. Vocês perceberam que entre os marombados desse jogo, olha como é que eles se vestem. Só de roupa curta. Roupa de baixo curta, só de cueca. Sinceramente, desde sempre achei isso muito estranho. Muito estranho mesmo. É esquisito, cara. Já não basta os super-heróis que usam cueca por cima da calça, a gente tem que ver isso aqui nesse jogo. Tem que ver isso. Assim, isso aí se for só pra fazer pornô para as mulheres, é uma maravilha, né? Isso aí já é normal, mas andar em público assim não tá sem, galera. Sinceramente, sei não. Quem curte aí só os que fazem o uso inadequado de suco de laranja.
Os que fazem... É, tá certo, falei de forma certa. É, galera. Assim, vocês estão vendo aí a mecânica, né? Pra vocês verem o quanto isso é mecânico ruim, só jogando o jogo mesmo pra entender. Mas apesar de tudo, galera, tem um lado bom nesse jogo. Ele exige muita técnica nas lutas, né? Porque se tu não tiver técnica, não tiver a inteligência, como todo jogo exige inteligência, tu vai se fuder legal. Pelo menos os críticos desse jogo falaram que era um jogo muito inovador, uma mecânica muito inovadora. Não discordo. Mas se fosse uma mecânica fluida... Bom, tá vendo, né? Vamos ser mais justo, né? Um jogo de 1995, né? Street Fighter 1 dos arcades saiu aquela malha pra gente, é uma porcaria. Todo mundo jogava. O que melhorou tudo foi o Street Fighter 2, né? Mas... sei lá, mas acho que esse lado não desculpa não. Sei lá. O jogo é uma bosta e acabou. Bora ver o resto. Agora para falar sobre as gostosas. Ah, sim, vamos ignorar aquele fato, né? Que elas se vestem assim, né? Mostrando os peitos, a bunda, o corpo maravilhoso delas. Só pra fazer os caras ficando se encontrando o dia todo pra elas, né? Vamos ignorar essa parte. Quem é homem agradece elas por isso, né? Malaysia win. Agora? Bem, pensa bem, galera. Eu tenho que assumir, não tenho muito o que falar sobre esse jogo. Mas o que falar desse Thor? Não. Falar uma coisa mais... coisa diferente. Vamos, assim, tá na cara, né? Esse Weapon Lord é muito baseado em Conan Bárbaro, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com Conan Bárbaro. Nada a ver. Claro que não. Não, vai não. Mesmo assim, galera, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, né? Porque muito jogo lixo por aí marcou muito a minha vida. Tipo, Mortal Kombat 4 parecia tipo uma bosta, um lixo e eu curtia, né? Mas eu não percebi quanto o Weapon Lord Mortal Kombat é uma merda. Mas apesar de tudo, cara, esse Weapon Lord consegue ser melhor que Mortal Kombat 4. Muito melhor. Sabe, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo porque eu cheguei a pensar, será que vai dar pra fazer um let's play de mais de 20 minutos ou um review mais curto? Que eu queria fazer um vídeo bem engraçado, bem informativo. Procurei informação dos personagens. Não tem nada sobre a história deles. Só essa história a história principal aí do jogo que eu encontrei, não tem mais nada. Então não tem muito o que falar desse jogo. Não tem muito. É complicado fazer um vídeo assim, galera, mas eu tô aprendendo. Só homem. Assim, eu não acho os personagens desse jogo genéricos, clichê. Eu acho eles bem criativos e inovadores, né? Mas, como se diz, né? Nada se cria, tudo se copia. Independente se o jogo de luta ou qualquer outro tipo de jogo é um lixo ou não, é extremamente importante para o mundo dos games, para a história do mundo dos games. Eu comecei a ter esse carinho por jogos lixo graças ao Angry Video Game Nerd, ao Colônia Contra-Ataca e o Homem. Não sei se vocês conhecem o Homem, né? Procura lá no YouTube canal Termos Justas. Vocês vão ver mais de 400 vídeos
Just Play bem zoado e meio informativo que ele faz. Muito bom. Tem que jogo amnésico, contra-ataque, não sei se vocês conhecem. Procura aí no YouTube que vocês encontram. Desculpa aqui, deu um. Saiu mais baixo na coisa. Que vocês encontram lá, foi o que eu quis dizer. Bem, no meu caso, a mecânica favorita minha dos bonecos é a Thalassa. Esse Zorn aí. Tem esse escudo aí. Que tem uma face demoníaca. Esse escudo aqui que tem uma face demoníaca. Por algum motivo isso me lembra o Bichamon, não sei falar o nome dele. Lá do Vampire Saber. Vocês conhecem, né? Ele tem um que ele no tronco dele é uma face demoníaca. E também me lembrou muito bem o Spyno do Link do Xbox. Poxa, galera, me desculpe aí, galera, mas eu queria fazer um vídeo bem informativo e bem zoado. Que nem os meus vídeos fazem, como eu mencionei agora há pouco. E não tô conseguindo. Tem outros também que me marcaram muito no YouTube. Que façam essas zoeiras com jogos. Assim, galera, eu cheguei a pensar também, acho que talvez não consiga fazer esse vídeo muito longo, porque esse jogo é muito difícil. Se vocês botarem no último nesse jogo é impossível. A máquina rouba demais. Mas eu queria pelo menos demonstrar todos os personagens. É, galera, mas é aquela coisa, com o tempo a gente aprende, né? Eu nunca vi o Mami, né, jogo contra-ataque falando desse jogo, o Icoland. Bem que eu gostaria que eles fizessem. Bem, jogando isso aí um pouco tempo, descobri que dá pra fazer alguns combos, né? Ou seja, uma mecânica de Samurai Shodown piorada com combos. Agora eis a pergunta, esse jogo é bem equilibrado? Não sei. Não faço a minha ideia, porque eu nunca vou jogar online isso aí pra competir com alguém. Porque na minha preferência eu prefiro jogos de luta atuais, né, que são mais bonitos, graficamente mais atualizados. Mas eu acredito que um jogo de luta perfeitamente equilibrado entre os bonecos não existe. Essa divada aí. Outra gostosa. Olha eu. A minha tarefa levando cacete, tá? Eu acredito que muita gente se divertiu muito com aquele jogo. Com esse jogo, quer dizer. Na época do Super Nintendo, que esse jogo saiu bem no final da vida do Super Nintendo Mega Drive. Porque na época do PlayStation 1 saiu jogos de luta em 2D bem interativo, bem atualizados até pros dias de hoje. Não tô querendo ser contar a história, mas se for jogar um Marvel's Capcom, vamos ver que dá pro gasto. Claro que agora tem jogos muito melhores, jogos muito melhores. Battle 2. Bora ver o que mais aqui. Só um momento. Sim, galera. Deixa eu ver aqui. Acredita-se que esse jogo, esse Weapon Lord, foi a mecânica dele, o fato de todo mundo lutar só com armas, serviu como base para o Soul Calibur que conhecemos hoje, né? Se chamava Soul Edge antigamente, né? Eu tinha um Soul Calibur do Dreamcast quando tinha 12 anos de idade. Ou 10 anos, não lembro. E desde criança sempre fui apaixonado por jogos de luta. Perceberam isso que eu tô fazendo, esse movimento enquanto ela toda hora, essa engraxada aí?
A forma que eu descobri de ganhar da máquina, que essa máquina é muito difícil, tá no nível mais fácil. Vocês viram que eu tô no nível mais fácil. Mas sinceramente, eu não lembro disso, eu devo ter comentado sobre os gráficos, Malaysia wins. como tudo é muito bem desenhado. Os cenários eu acho bem legal. Lá no Super Nintendo é um gráfico muito bonito, muito bem detalhado. Vocês percebem, né, que os bonecos têm poucos frames, né? Não, eu não sei, né, se botasse mais frame nesse jogo pro Super Mega Drive ia ficar mais pesado, não sei. Então talvez sim, talvez não. Entendi isso aqui pra saber. Mas sinceramente, o jogo é um lixo, esse jogo é um lixo, como já falei mil vezes, né? Mas é um jogo que merece uma atenção. É um jogo que merece entrar pra história. Como eu já falei, tem jogo muito pior, sim, tem muito pior. Mas o resto desse jogo é uma maravilha. Eu gosto bastante. Battle 2. Só um momento, galera. Já. Pronto, voltei. Sim, galera. Olha essa skill aí, essa manja que o Ben tá fazendo essa girada aí com o martelo de pedra aí. É bem apelão. Sinceramente, eu dou graças a Deus por ter nascido pelo menos nos anos 90. Porque graças a esses jogos lixo que a gente viu, fizeram nascer os melhores youtubers que zoam com jogos. Seja com jogos antigos ou atuais. Nos deu bastante gargalhada. Eu sei que eu não chego nem aos pés desses youtubers em questão de zoeira, né? Mas tô fazendo o meu melhor, sinceramente, pelo menos eu digo que meus Dead Space conseguem ser melhor que Dead. Descobri essa fraqueza aí da máquina que eu tinha que contar pra vocês. Malaysia wins. Talência, eu falo Talásia, eu me chamo de maneira, né? Talésia. Já sei pra ir direto pro uma certa parte do jogo. Esse é um modo história. Battle 1. Agentário. Menina. O que quer dizer gentário? É a moça que é contra a gentário. Sim, eu sei que essa piada foi péssima. Foi uma desgraça, que até esse jogo consegue ser melhor que minhas piadas, minha zoeira. Mas que tal pegar mais pesado? Ser hentai não tem nada a ver com Malaysia wins. hentai. Battle 2. Tem nada a ver, né? Mas não basta ela se vestir assim, de forma toda sensual, né? Não tem nada a ver com hentai. Nada a ver. Nada a ver. Se bem que a Talésia tá mostrando mais do que ela. Paciência. Detonei a máquina. Galera, pra vocês que não sabem, para fazer os fatalities desse jogo Malaysia é através de combos, e eu não sei fazer esses fatalities, mas eu vou mostrar pra vocês vídeos de pessoas que mostram esses fatalities, youtubers que mostram. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se... Battle 1. eu já vi, vou ver se eu acho de novo esses vídeos. Nossa, máquina bela demais. Sinceramente, eu gostaria que esse Utonaut voltasse pro
pra nova geração de jogos de lutas. Será que ficaria, hein? E tem um outro jogo de luta que eu gosto bastante, né? Que também gosta. É o Eternal Champions. Eternal Champions, não sei falar. Os campeões eternos. Eternal Campeão, sei lá. Alguém aqui deve conhecer, é do Sega e do Mega Drive também. Mas, como já disse, né? Jogos de luta, bicho, a gente ama. Eu vou falar de tudo que é jogo aqui, seja jogo antigo ou jogo atual. Hoje em dia eu não sou mais de jogo single play, não. Não sou mais jogo pra zerar, né? Eu sou mais pra jogo online, pra competir, pra lutar, pra matar e todo mundo se for. Seja jogo de luta, MOBAs, FPS ou RTS. Mas se for pra escolher só um gênero de jogo de luta. E aí, galera, já voltei, rapidinho. Pronto, voltei. Assim, galera, na minha infância, adolescência, até uma certa parte da juventude, eu curtia muito jogos single play. Eu curtia jogos de esporte, basquete, futebol e com o tempo fui decidindo gostar só de luta e parar com jogos de esporte. Seja basquete, futebol, qualquer outro jogo de esporte. Pessoalmente ou em videogame. Mas, apesar de tudo, né? Resolvi jogar jogos single player só pra fazer vídeos informativos e zoados sobre jogos. Totalmente inspirado nos youtubers que eu curto muito, como o Ame, o Nerd, o Wilson Fresh, do canal Contra-Ataca, e entre outros. Claro, Bola do Fogo. Bom, não espere ouvir falar sobre filmes e séries, animes, porque hoje em dia nada me agrada, nem anime, nem série, nada me chama atenção. Nada. Não gosto nenhum. Então, não vou prometer fazer esses vídeos sobre tudo isso que eu falei, só sobre jogos. Jogos são o que realmente me diverte e me chamam minha atenção. Assim, uma coisa chata que eu achei nesse jogo, no modo história, que tem que ficar... Tem que lutar contra todos os bonecos, com todos os personagens no modo história, tudo bem, até aí tudo bem. O problema é que tem que lutar contra eles de novo, os mesmos personagens, só pra deixar o modo foi muito curto. Eu achei muito chato e desnecessário. Sendo que o boss desse jogo é o Zaraki, que vocês vão ver no final do vídeo. É o Zaraki, não Kenpachi. O que eu quis dizer com isso? Que não é o Zaraki Kenpachi. Esse é um Zaraki que veio primeiro do que o Zaraki Kenpachi. E nos anos 90 o Bleach não existia. Espero que não que vocês vão conhecer. Galera, tô ficando sem ideias aqui pra falar no vídeo, né? Me desculpe aí, por isso que eu fico falando toda hora. Me espere, galera, já volto, eu paro o vídeo e depois volto a falar. Porque ficar falando e jogando ao mesmo tempo, sinceramente, eu não achei uma boa ideia eu fazer isso. É melhor jogar primeiro e depois fazer o vídeo. Aí eu falo o que eu quiser. Tenho liberdade pra falar o que eu quiser aqui no vídeo. Já volto aí, galera. Já volto. Bom, galera. Resolvi cortar logo o vídeo pra passar logo pro Zaraki. Essa porra aí. Na capa do jogo, do cartucho do Super Nintendo, aparece o Zaraki de uma forma bem de aranha mesmo. Com quatro braços de aranha e, claro, 2 braços humanos. Por lá no Google, como é que vocês acham? Esse aí é o meu cenário favorito, que eu acho bem assustador e muito inovador para um cenário.
nunca vi fazer algo igual nos jogos atuais de agora. É aquela coisa. Ideias maravilhosas de jogos e outra coisa que estavam anos à frente do seu tempo. Malaysia wins. E uma coisa que você tem que saber, o Zaraki é o único que tem um Fatality personalizado. Porque os desenvolvedores não tiveram tempo para fazer os personagens ter Fatality personalizados. Só esses Fatality através de combos, que eu tinha explicado antes. E esse é o final do jogo. É um jogo muito difícil, mesmo em dificuldade mais fácil. Apesar da mecânica do jogo ser um lixo, é bem satisfatório ver nossos golpes funcionando contra o oponente. Aí ó, dessa música zoada quando é hora de fazer a fatality. Malaysia is victorious. Galera, e chegamos ao final do vídeo. Agradeço por terem chegado até aqui no vídeo. É um vídeo bem demorado. Esse é o primeiro Let's Play que eu faço no meu canal. Haverá muitos outros, claro. Eu vou dar o meu melhor para os vídeos desses Let's Plays ficarem bem engraçado, bem divertido. Como eu disse, aquela hora não chegou aos pés dos meus vídeos e zoo com jogos como Jammer, Ataque e tudo mais, modo full, mas com o tempo eu aprendo. Porque até eles mesmos não conseguem usar o jogo no vídeo todo, que eu já percebi isso. Mas mesmo assim a gente gosta, a gente assiste. Valeu galera, e fui, fiquem com Deus.